Bem, pessoal, primeiro eu agradeço a oportunidade de voltar à Serra Talhada. Tem vários motivos que eu conto já já, mas antes eu queria agradecer ao presidente do CREA, Arnaldo, Lucena, Adriano Lucena, e ao meu colega agrônomo que me fez chegar aqui, que é o meu Geraldo Eugênio. Então, agradeço a vocês a oportunidade de voltar à Serra Talhada. Eu tenho uma memória afetiva muito grande de Serra Talhada, quando fui secretário de Agricultura de Pernambuco, porque aqui foi um grande centro de inovação. Nós tivemos aqui, na estação do IPA, pelo nosso colega Luiz Jorge, ele fez a magia do plantio de sementes no Brasil. Ele implantou um truque sensacional com as sementes. As sementes de cebola, ele tinha um problema que ele era produzido na Espanha. E o choque que a semente de cebola tinha que ter era o frio natural da região. Ele enganou. Ele criou as primeiras sementes em Vitória de Santo Antão, minha terra, dentro da geladeira da casa dele. E depois ele implantou aqui o maior centro de produção de semente nos trópicos. É esse orgulho que eu tenho de voltar a essa terra e ter essa fantástica memória afetiva de Serra Talhada. A outra memória que eu trago a compartilhar com vocês é que nessa apresentação, que eu não quero dizer uma palestra, nesta apresentação, que nós vamos concluir com a contribuição de todos. Essa apresentação eu tive o cuidado de colocar no caminho do sol. No caminho do sol. E qual é o percurso do caminho do sol? Da ponta lá até o oeste. É o caminho do sol. Então, ir para o sertão é saber o caminho do sol. E a inovação que vai neste caminho do sol. E a segunda grande memória afetiva é do reitor da minha época na Universidade Federal Rural de Pernambuco, o professor Adierso Azevedo, que tinha também a visão do caminho do sol. E ele tinha tanto esta visão que hoje eu tive uma segunda memória afetiva aqui. Foi graças ao professor Adierso que ele implantou o curso de engenharia de pesca. Ele plantou o curso e vamos levar no caminho do sol. E eu encontrei hoje uma pesquisadora aqui que faz parte, é engenheira agrônoma, mora em Serra Talhada. E a grande transformação está em Petrolândia. Petrolândia hoje é assim o coração da tilápia do Brasil. Então é com eu diria assim, com esse entusiasmo que eu venho aqui falar do caminho do sol. E quero dizer que também que tem uma outra homenagem a fazer no caminho do sol. Ouvi aqui hoje a ideia, o pensamento de Agamenon Magalhães, que pensou as estradas no caminho do sol. E o segundo que eu tive a oportunidade, foi Mauro que me contou hoje, eu estava pensando uma coisa, você me corrigiu, eu fui lá perguntar a você, que é o seguinte, um outro petrolinense que levou a estrada de Serra Talhada aonde? Salgueiro. Então, eu queria homenagear ao reitor Adierso, Agamenon Magalhães e Anilo Coelho, que fez essa transformação no caminho do sol.
E eu vou falar também um pouco desse caminho do Sol. Esse caminho do Sol também hoje, como é a Adriana, que falou do governo do Estado, como é o nome dela? Amanda. Ela tocou num ponto fantástico. E o outro é Danilo, que ele está saindo, mas eu queria prestar uma homenagem a você. Eu vou pular, Adriana, para falar de você. Porque você me ensinou hoje a relatividade do tempo. Ele disse o seguinte: tudo é relativo. Se eu olhar lá, eu olho o Suape. Se eu olhar daqui, eu vou olhar Afrânio, né? Afrânio. Então, tudo é relativo. O caminho do Sol vai de Suape para Afrânio, ou de Afrânio para Suape. Muito obrigado por essa sua observação. A segunda, que eu estou devendo, é bom falar depois dos outros, que a gente fica mais sabido, né? Eu vou incluir algo que eu não tinha incluído, vocês vão ver aí, no que vocês falaram. Veja que coisa fantástica. A questão que vocês falaram de Salgueiro, o coração da logística da Transnordestina, né? E essa questão de você levar tudo até Salgueiro, que se não levar para lá... E sobre logística, pessoal, eu vou ter outra história, eu só gosto de contar a história agora. Eu vivi uma grande experiência de uma operação logística, que foi distribuir vinhos por todo o Brasil a partir de Tocantins. Tocantins, no Centro-Oeste, a gente pegava vinhos da Europa, do Chile, e levava para Tocantins e distribuiu para todo o Brasil. E assim nós fundamos o maior portal de vinhos do mundo hoje, a wine.com.br, que é um trabalho puro de logística. Outra inspiração que você nos deu, Danilo. Todo mundo aqui está falando da logística de materiais, o material que anda. Mas existe uma logística que eu vou falar no final, que se chama uma logística inovadora, que já tem aqui no sertão a logística dos bytes. Logística dos bytes. O que é a logística dos bytes? É a transferência via byte. Aí você tem hoje a inteligência artificial. Então, veja, esses impactos, existem várias logísticas, várias inovações. E no caminho do Sol, eu me lembrei hoje de algo fantástico, com o eixo metropolitano, que espero que saia do papel, né, Danilo? Mas sabe qual é fantástico? Vocês já vieram de Recife aqui até Serra Talhada de carro, passa por uma cidade onde eu nasci, Vitória de Santo Antão. Sabe o que é que Vitória de Santo Antão é hoje? É o segundo maior polo logístico de Pernambuco, que tem que se integrar, a sua palavra, Danilo, tem que se integrar ao eixo de Suape. Vocês já viram na estrada quantas empresas de logísticas tem em Vitória de Santo Antão? Alguém já viu? Levanta a mão. Olha aí, já viu, está na estrada. Bote o pé na estrada, homem. Bote o pé na estrada que você vai ver esse mundo de Pernambuco vibrante. Mas o que eu quero falar hoje, e eu vou me controlar, que eu sou tão animado, que eu vou... Cadê o homem aí que disse que aqui é... Oh, pronto, já expliquei porque é caminho do Sol, essa coisa toda, não é isso? Vamos ao próximo. Você pediu para eu apontar ali, homem. Não está andando, não. Oh, pronto. Primeiro, queria que vocês pensassem nisso aqui. Eu vim hoje provocar. Eu vim hoje aqui colocar coisas do meu pé na estrada. Primeiro, toda decisão é uma aposta no futuro.
toda, sem exceção. Sem exceção. Vocês estão dizendo novas fronteiras. Nova é futuro. É uma aposta no futuro. Eu queria construir com vocês essa aposta no futuro. Aí o cara disse, e do café da manhã, tu aposta no futuro? Aposto. Eu vou lá, pego os pratos, eu vou botar isso aqui porque eu acho que é gostoso. Eu acho que isso aqui é muito legal. Aí o cara disse, tudo é uma aposta no futuro? Até para trocar de roupa, até para atravessar a rua. Nós tomamos e fazemos apostas no futuro o tempo todo. Só que quem diminui a incerteza da aposta? Conhecimento. A forma de decidir. Quando eu converso com as pessoas e digo qual foi o seu grande resultado, aí todo mundo bota meta, bota o número. Subi 30%, 40%, 70%, tudo é por cento. É um bando de percentagem para um lado e para o outro, que nem sabe o que diabo é aquilo. Né? O que vale não é a percentagem. Aí eu pergunto, me conta, por favor, qual foi a decisão que você tomou para ter esse resultado? Então, a pergunta que nós temos que responder não é o resultado. É qual foi a decisão que eu tomei para gerar aquele resultado. Tudo é uma decisão. A decisão de Danilo. Quantas decisões você tomou esperando obter um resultado? O cara fica sendo cobrado pelo resultado. Está errado. Por quê? Decisão e resultado não é a mesma coisa. Isso é que é muito importante. Eu vi o técnico do esporte, meu esporte, campeão da lanterna agora. Meu Deus do céu, como eu estou sofrendo. Mas aí o técnico disse, olhe, mas tudo deu, eu planejei, eu apostei, mas o jogador não conseguiu executar. Então, não é decisão, não é resultado. Isso é que é importante. Essa conversa toda tem que passar por esse filtro mental. Se não passar, a gente está fazendo besteira, está conversando mole. E eu gosto muito do seguinte, meu saber é feito pela high-tech. Decisão é acabou essa conversa. Decisão. Mas eu quero dizer o seguinte, meu saber é feito de experiência. O meu saber, eu botei o pé no chão, eu errei. Muitas vezes. Então, eu vou contar aqui um saber feito de experiência. E sabe de quem é essa frase? Meu saber é feito de experiência, de Luís de Camões. Camões nos ensinou isso. E o outro eu vou pedir uma frase
do famoso padre Antônio Vieira, que ele vai dizer, viu, Fernanda? O padre Antônio Vieira dizia o seguinte: oh, meu Deus, talvez me falte tempo para ser breve. É isso que eu vou tentar fazer. Será que eu vou ter tempo o suficiente para ser breve? Vamos lá. Próximo. Cientista? Cadê você? Oh, pronto. Olha o que é que a gente vive. Foi baseado nisso que eu me transformei de agrônomo, e o pessoal me chama agora, sabe de quê? Agronomista. O senhor não é agrônomo, o senhor é agronomista. É o agrônomo que mistura finanças. E está aí. Por quê? Planta, mas não sabe se não se colhe. O que é isso? Uma aposta com incerteza. Colhe, mas não sabe se vende. Vende, mas não sabe que lucra. Então, é isso aí mesmo, é? Está vendo? Não é isso aí. A situação é essa, a situação é preta. Né? Eu estava conversando ali, cadê Eduardo? Estávamos falando ali nesse mesmo rolo aí. Não. E o pessoal não leva em conta isso. Próximo. Eu vou falar. Diga, fale. Eu dou desconto. Eu vendo o meu segundo. Porque você está tendo uma variação de energia, aí eu só sinto que ninguém utiliza as tomadas, porque corre o risco da tá bom, pronto. Desconto os minutos. Vamos lá. Aqui tudo se negocia, viu? Vamos lá. Terroir agrícola. Eu vou falar dos terroirs agrícolas. E por que esse negócio de terroir? Por causa da influência do mundo do vinho. E o que é um terroir? Terroir. Vocês já viram esse negócio de terroir ou não? Já ouviu falar? O terroir. Tem um terroir famoso no mundo, que é o terroir na França, que se produz champanhe. O terroir de champanhe. Tem o terroir de Bordeaux, tem o terroir de Mendonça, tem o terroir do São Francisco. E o que danado é terroir? Terroir é simples. São as condições naturais que a natureza nos deu de clima, solo, insolação, água, inclinação. Cadê o povo de solo? O homem do solo é do terroir. Está na natureza lá, o perfil pedológico do professor Paulo Klinger. Não é isso? Olha, já acertei. Vamos lá. Então, veja, o terroir agrícola, o que é o terroir agrícola? As condições, clima, solo, que geram a produção agrícola. Então, importante a gente estar com essa nomenclatura. Tal qual se produz vinho, a agricultura tem seus terroirs. Todas aquelas condições, e hoje em dia ainda coloca o talento humano. Então, vamos falar do terroir. Vamos lá, que agora eu vou correr. Opa. Mas, rapaz, o homem está comigo. Não, ele agora resolveu. Eu vou falar desse terroir. Pronto. O terroir do Mochotó. Eu vou andar ligeiro por ele, mas ele, de que terroir é esse? Hoje, a grande riqueza desse terroir vem de quê? Da bacia sedimentar. E que das bacias sedimentares. É um terroir fantástico. Quando mistura a insolação com o perfil dos poços sedimentares, pessoal, isso é uma descoberta para mim também. Porque eu vivi os poços salinos. Ó. Tudo que furava era sal. Tudo que furava era sal. Lá, qual é o terroir? E todo terroir tem uma identidade, tem uma alma. Qual é a alma desse terroir? O lençol sedimentar que dá origem aos poços. E não é à toa, vou fazer ligeiro, que hoje tem lá
o maior exportador de melão no Brasil e um dos maiores do mundo. Está lá. Aonde? Em Ibimirim. Um terroir. Quem conhece a agrícola famosa? Alguém conhece? É bom, conhece. Está certo o que eu estou dizendo ou eu estou enganando? Não estou embromando não, né? É um dos maiores do mundo. E sabe por que ele foi para lá? Lembrando dos meus tempos de química. Ele foi para lá por causa do BRICS, que é possível ser produzido, faz um melão doce. E ele tem pesquisas profundas. Ele tem uma unidade de bioplantas, bioclones, e exporta, meu amigo, exporta o tempo todo. Ele, hoje, 200 mil toneladas de melão para o mundo, saindo de lá. E ele foi para lá por causa dos poços sedimentares, você está sabendo, e do BRICS. Sabe por quê? Porque com poço sedimentar ele controla a irrigação. Ao mesmo tempo, Geraldo Eugênio me fez quase chorar. Ele quase me fez chorar, de emoção, de tristeza, muito triste. No meu tempo, eu fui a pessoa que passei, porque quando eu ia para Petrolina, ou eu vinha por aqui, ou ia lá, está gravando, né? O perímetro da área, que vai pela beira do rio. Né? E eu passava para o Poço da Cruz, pelo perímetro irrigado do Poço da Cruz. Só que tristeza, acabou o perímetro. Salinizou. Salinizado. Né? A água do Poço da Cruz, por falta de manejo, veja, por falta de manejo, não é por execução mal feita, né? Todo açude saliniza. Agora, não manejar, vai virar sal. E um sal perigoso. Resultado, nós temos um outro desafio, o sertão do Moxotó. Agora, eu vou falar do sertão da minha paixão atual. Ah, menino, homem, rapaz, do sertão do Araripe. Esse é o sertão que eu estou vivendo hoje. Está ali, desafios agrícolas e minerais no oeste de Pernambuco. É lá que eu vejo. E qual é a identidade fantástica desse terroir do Araripe? Chapada do Araripe. 1 milhão de hectares. Lindo, belíssimo. Há 15 dias eu subi na Chapada, para o Bodocó. Lá em cima, lindo, perfeito, maravilhoso. Tem 1 milhão de hectares, no máximo, 150 mil hectares já de preservação. Mas sabe o que é aquilo? Eu que ando por aí, sabe, é muito parecido com um cerrado. Só que é outro cerrado, né? Mas tem até piqui. Né? E outra coisa, o nosso cerrado é um cerrado que flora, microclimático. Ele tem o suor do microclima. Então está aí, um terroir agrícola. E mineral, nós temos o maior terroir mineral. Sabe por quê? Porque nós temos a maior reserva de gipsita do mundo. Então, é um solo gipíssico. Olha, solo gipíssico. Pedólogo, solo gipíssico, me corrija. Que está ali a beleza. E qual é a segunda beleza que eu vejo ali? Chega, me emociono. Que quem me ensinou foi Geraldo Eugênio. Eu não acreditei. Fui lá, o desengano da vista é furar os olhos. Eu fui lá olhar e descobri a beleza da logística que está precisando
o chamado gesso agrícola natural. Agora, lembrando meu tempo de química, sulfato de cálcio biidratado, de uma das maiores purezas do mundo, 92% de pureza. Mentira não, eu tenho uma análise, trouxe aqui até para quem quiser ver. Maior pureza de cálcio de gipsita. E essa gipsita faz o que o calcário não faz. Entra. Não é para corrigir pH superficial, é para ir lá para dentro, dá nutrição, libera, inclusive. Não é? E tem uma capacidade de troca catiônica fantástica. Me pergunta que depois eu explico. É um negócio maravilhoso. Sabe para que serve? Sabe para que serve? Que depende, Jordão, de logística. Nós podemos mandar esse rapaz para a Zona da Mata, para o Centro-Oeste, para Petrolina, Juazeiro, Petrolina, e pode mandar para Ibimirim. Fazer o quê? Pessoal que estuda química de solo, me diz o que é que faz com esse calcário. Sabe? Não sabe, eu vou dizer. Dessaliniza. Por troca catiônica de sódio com cálcio, ele altera a prateleira de nutrientes. E sabe quem fez isso? A Califórnia. A Califórnia recuperou os solos salinos. Sabe quem me ensinou e me fez aprender? Um colega que foi meu aluno e é agrônomo da Rural. Chama-se Júlio Rodrigues. Chequei tudo com ele. O popular, Juba. Meu professor, Juba. Então, veja só, aqui é o saber feito de experiência. E, para concluir, bora, menino. Oh, meu Deus. Tá, desconte. Ah, é? Tá bom. As inovações são a aposta para o futuro. O que é que eu vejo de inovação? Cerrado da Chapada do Araripe. Pum! Está para lá. Gesso agrícola natural. Transnordestina, ramais prioritários. É lá, uma patinha para o oeste, uma patinha para o leste. Em Salgueiro. Distribui isso tudinho. Não é? E mais, fertilizantes, esse agora é minha paixão também, do Araripe. Fertilizantes e inseticidas orgânicos derivados da fécula da mandioca. Rapaz, eu vou mostrar isso aqui, não é mentira não, já está funcionando. Estamos lá adubando com minérios, que é exatamente, você sabe o que é perigoso naquele negócio, ácido cianídrico. Você bota e ele também é pesticida. E agora nós estamos abrindo uma unidade de pesquisa de fungos micorrízicos. O Brasil é importador de fungos micorrízicos. Não tem. Nós estamos testando fungos micorrízicos. E mais, para concluir, como é que arruma dinheiro? Com o mecanismo de crowdfunding. Eu faço parte de uma plataforma de captação de crowdfunding. E quem faz isso? Isso é um nome bonito para impressionar. Bota no Google, bota no ChatGPT o que é crowdfunding. Crowdfunding é a popular, faço uma vaquinha para eu poder arrumar o dinheiro, mas só que eu não vou roubar seu dinheiro. Isso é registrado em token e blockchain. É o mesmo sistema do Pix. Então, isso aqui é inovação na veia. Aí eu concluo o seguinte. Eu concluo com isto aqui. E eu quero a participação de todos. Eu concluo com isso aqui. Albert Einstein, já ouviu falar nessa figura? Albert Einstein dizia o quê? A imaginação
é mais importante do que o conhecimento. Bota no Google e bota no ChatGPT que tem lá. A imaginação. Vamos imaginar? Eu vou imaginar. Sabe como é imaginar? É fechar os olhos e sonhar acordado. O que é que eu estou imaginando com essa palestra? Eita, Jipsita, saindo lá, entrando no ramal da Transnordestina, indo para o sul, indo para não sei para onde. A mandioca agora produzindo fécula, e lá vai, e sei o quê, e as águas correndo, e não sei o quê, a gente dessalinizando o solo, e lá vai agora o fungo, e os seus fungos me corriam de morrer, agora não, as bactérias agora são fungos, vamos para frente, e agora vamos arrumar o dinheiro. Acorda, pessoal, vamos fazer as coisas acontecerem. Muito obrigado. Muito obrigada. 29, mas teve um apagão. 29, eu tinha 30. Muito obrigada, Aloísio. Bastante esclarecedora e inspiradora a sua apresentação. Muito obrigada mais uma vez. A gente passa, nesse momento, a palavra para o secretário, engenheiro civil, secretário executivo de saneamento, nosso amigo Arthur Coutinho. Arthur, que tem mestrado, doutorado, já deve ter uns 3 pós-doutorados, eu já me perdi aí no currículo dele. Mas que está aqui em nome do governo do Estado. A gente agradece a sua disponibilidade para discutir no âmbito desses desafios, né? A gente, Pernambuco, que tem pessoas batalhadoras, corajosas, e que, por tanto tempo, a gente não teve a disponibilidade hídrica, que hoje é um pouco melhor do que antes, e que a gente precisa, né, através da transposição de São Francisco, fazer com que também os benefícios sejam melhores aproveitados depois de 13 bilhões de investimento nessa obra da transposição de São Francisco. Então, a gente passa a palavra aí para o secretário Arthur Coutinho, tem 10 minutos para apresentar no âmbito dessa temática, e agradecemos mais uma vez sua participação aqui. Então, um bom dia a todos, certo? É um prazer aqui estar nesse evento. Gostaria aqui de, inicialmente, agradecer aqui ao CREA, em nome do presidente Adriano Lucena, em nome de Fernanda Batista, que eu iria chamar de Fernandinha, das épocas da universidade, mas agradecer ao CREA, em nome de Adriano, de Fernanda, um tema tão relevante. Saudar também aí, o professor Aloísio Sotero, pela excelente palestra, que eu fiquei aqui anotando uma série de questões, e aí eu vou buscar, ao longo aqui da minha fala, fazer algumas provocações, tanto para a plateia quanto para os demais debatedores. Saudar também o José Coelho e o Eduardo Ferraz, aqui que compõem essa mesa. Não poderia aqui também esquecer, e deixar de saudar aqui meus eternos professores, professor ali Maurício Pina, professor Maurício Pina, no início da primeira aula de Estradas 2, como primeiras estradas, o resto elas darão, não é isso? Também o meu professor Fernando Jordão, também meu professor de Economia dos Transportes, não é isso? Saudar também Antônio Miranda, o professor ali, pesquisador Geraldo Eugênio, eu não o conheço pessoalmente, mas eu tenho muitos amigos que falam sempre muito bem, lá o professor Antonino, o professor Frederico Dias Nunes, que é parceiro de diversas pesquisas, lá o professor Romilde também, que tu vejo ali. Então, tem aqui aqui no CREA, no evento do CREA, eu vejo aqui uma atmosfera da Escola de Engenharia de Pernambuco, que muito me orgulha de ter sido egresso. Saudar aqui os estudantes, pesquisadores. Eu acredito que desde janeiro de 2023, eu estava contando aqui, é a 14ª vez que eu estou em Serra Talhada. Nós estamos aqui com diversas obras em andamento, mas eu vou entrar aqui no tema aqui da palestra, certo? Muito interessante, desenvolvimento do semiárido pernambucano, áreas estratégicas. E faz muito tempo que Pernambuco discute a infraestrutura que é fundamental para gerar desenvolvimento, para mudar vidas. Então,
a gente acompanhou aí, né? Só lembrava lá do professor Fernando Jordão, quando eu via a discussão sobre a Torre Nordestina, não é? Ou do professor Maurício Pina, quando eu vejo a discussão sobre a duplicação, né, de Fernandinha, né, da BR-232 e do Arco Metropolitano, pela experiência, né, no setor na área de estradas. Não é? Então, toda essa discussão sobre infraestrutura fundamental, ela é fundamental, não é? Ou sobre a concessão do saneamento, né, um processo no qual, no governo do Estado, né, sobre determinação da nossa governadora, eu estou altamente inserido, né, que tem uma perspectiva, por exemplo, de investimento de 19,1 bilhões para Pernambuco, né, investimento privado, com 80% desse investimento nos 5 primeiros anos, ou seja, eu estou falando de 3 bilhões anos só do privado, em infraestrutura de saneamento, o que deve, não é, necessitar de muita formação de engenheiros, mas o que deve movimentar a nossa cadeia produtiva, não é, do saneamento. Veja, na pandemia, lembre-se que nós tínhamos dificuldades de seringas, de medicamentos, então imagine você investindo aí 3 bilhões ano nos 5 primeiros anos, né, da concessão e saneamento, o que a gente vai precisar de tubo, de cimento, de tudo quanto é material, quanto que isso deve movimentar a nossa cadeia. Mas, falando, não é, em desenvolvimento do semiárido e expansão de fronteira agrícola, Pernambuco, lógico, é o estado, não é, com menor disponibilidade hídrica do país. Não é? E quando o Aloísio falava lá, não é, do Araripe, não é, a gente lembrava aqui, por exemplo, de algumas demandas históricas, como o ramal de Entre Montes, não é? Ou se você chegar lá por Petrolina, né, o Guilherme Coelho, né, tem falado muito lá do Canal do Sertão, não é? E a gente eu lembrei aqui que nesse estudo de concessão a gente fez uma conta de que Pernambuco precisa de 6,1 bilhões ainda de investimentos apenas para infraestrutura, não é, para abastecimento humano, ou seja, novas barragens, expansão de adutoras, etc. Consultando aqui um pessoal da Codevasf, porque eu estava aqui enquanto ele fazia palestra, rapaz, aquele número que você deu lá de uma reunião que a gente teve em Petrolina, quando você soma pelo menos ramal de Entre Montes, não é, Canal do Sertão, aqui, isso vai dar perto de 8 bi. Onde é que eu quero chegar? Primeira pergunta é como que a gente financia toda essa infraestrutura que gera desenvolvimento e muda vidas. Não é assim? Ou seja, o Pernambuco ainda tem um esforço de expansão de infraestrutura para abastecimento humano, e é óbvio que, devido, não é, à qualidade lá dos solos, não é, ali por Oricuri e muitas daquelas regiões do Araripe, você abrindo ali o ramal de Entre Montes, você pode abrir ali um novo cerrado, né, brasileiro, eu diria, aqui, de geração de empregos, de investimento. Então, assim, eu trago aqui para a mesa essa questão, né, como que a gente prepara os projetos, não é, com CAPEX e OPEX, não é, que caibam no bolso, mas também como é que a gente atrai a iniciativa privada e não dependa só apenas de recurso público para investimentos tão retumbantes, eu diria assim. Não é? E que, inclusive, concorre com outras pastas, né? Porque você tem a pauta da estrada que continua, do abastecimento, do saneamento. Esse é um ponto. O outro ponto é o desafio aqui das mudanças climáticas. Não é? Desafio das mudanças climáticas. E quando eu falo aqui em desafio das mudanças climáticas, não é, você vai precisar também de mais infraestrutura para uma perspectiva de um semiárido com menos chuva, não é, com maior evapotranspiração, não é, como que a gente adapta nossas culturas, não é, para que você mantenha uma produção elevada, né? Quais os cenários, por exemplo, para a fruticultura irrigada no Vale do São Francisco? Estou lembrando aqui de alguns dos cenários que dizem que a vazão do São Francisco pode reduzir até 20%, 30%. Então, como é que fica? Não é assim, não estou falando aqui nem da taxação, né? Estou falando de uma perspectiva que não é uma imaginação, é uma realidade, né? As mudanças climáticas hoje são uma realidade. Então, como que a gente prepara a infraestrutura hídrica resiliente para manter, não é, o que a gente tem hoje, não é, de ativo agrícola, mas também para expandir diante das mudanças climáticas? É uma segunda questão que eu gostaria aqui de trazer. Não é? Vejo aqui bastante estudantes, não é? E eu tenho visto alguns relatórios da OCDE que mostram
o quanto que algumas profissões são do futuro, outras não são. Tem uma discussão muito grande, né? Eu vejo que as engenharias, de alguma maneira, se mantêm lá de maneira firme, mas a gente não pode deixar de trazer ferramentas. Inteligência artificial, vi o professor falando sobre fungos, né, a importância disso, ou seja, a importância da biotecnologia para o semiárido, né? O semiárido é muito rico. Então, como que a gente adequa, não é, a formação, não é, dos nossos estudantes para essa perspectiva? Ora, a gente vai continuar debatendo que a mudança climática não existe. Como que a gente, não é, traz tecnologias para adaptação às mudanças climáticas, para a formação, de fato, dos nossos estudantes, né? Eu vi o quão orgulhoso, né, o professor Aloísio falava, não é, dos seus ex-professores, da mesma maneira como eu tenho orgulho dos meus, que, por acaso, estão aqui na frente. Não é? Mas, assim, quanto que a gente reformula, não é, nossas disciplinas para fazer face a essa realidade, que é dura. Eu estou dizendo que, na região com menor disponibilidade hídrica do país, onde eu já tenho um desafio imposto pelo marco legal de continuidade do abastecimento, ou seja, eu tenho que ter água todo dia na casa de todo mundo, eu também tenho que expandir fronteira agrícola, não é, em uma atividade que consome a maior parte da água do país. Então, como que eu concilio e não gero conflitos disso tudo? Abastecimento humano, não é, expansão agrícola. Tem quanto tempo, Fernandinha? 2 minutos. Eu acho que eu vou concluir aqui, vou deixar o tempo. Eu gostaria de trazer esse aspecto, né? Você note no investimento que está previsto para a expansão em coleta e tratamento de esgoto para Pernambuco. Não é? Eu tive recentemente no Chile e tive recentemente em Portugal, onde eu vi, na realidade, não é, as pessoas, assim, eles comprando o esgoto primário e secundário tratado da companhia, não é, para fazer a irrigação, por exemplo. Não é? Ou seja, como que a gente ainda avança nisso? Veja, desde a época que eu fazia iniciação científica, que eu vi vários experimentos de colegas da Rural ou da universidade, o reuso, às vezes, em pequena escala, é uma realidade, mas como que a gente aumenta essa ordem de grandeza? Como é que a gente dá escala? Não é? Hoje, Pernambuco tem 33%, 34% de coleta e tratamento de esgoto. Quando isso partir para 90%, o volume produzido de esgoto tratado vai ser enorme. Israel, isso é basicamente 100% aproveitado, como a Luiz está falando aqui. Então, assim, como que a gente também gera sinergia entre os setores? O setor de saneamento e o setor agrícola. São esses questionamentos que eu trago aqui, muito mais do sentido de provocação do debate. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Arthur também é professor da Universidade Federal de Pernambuco, campus do Agreste, em Caruaru. E pontualidade britânica, parabéns, duplamente. 10 minutos. A moça do CREA, a Ciara vai ficar famosa. Pela disciplina, é a consciência coletiva ambulante. A gente vai abrir um espaço para um recado e depois a gente retorna. Obrigada. Só informar a todos os presentes que vocês podem enviar suas perguntas através do QR Code que está disponível na pasta de vocês, né? E quem está assistindo pelo YouTube, no canal da TV CREA-PE, o público também pode enviar as perguntas lá pelo chat. Muito obrigada. Agora a gente abre a oportunidade, depois de ouvir professor Aloísio, professor Arthur, de ouvir José Coelho, que é engenheiro agrônomo também e pesquisador em ciência do solo, pedólogo, na Embrapa, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Estamos aqui para ouvi-lo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite feito pelo CREA, mas, em particular, ao professor pesquisador Dr. Geraldo Eugênio, que foi que motivou e articulou tudo para a gente estar aqui hoje. E, em nome do colega, posso chamar de colega? Aloísio, cumprimentar todos os membros aqui da banca e os que estão presentes aqui. Eu vou precisar passar alguns slides para ajudar na nossa explanação e gostaria... já está aí. Então, nós vamos conversar sobre a expansão das áreas
áreas irrigadas no semiárido de Pernambuco. Vamos sintetizar o que nós vamos colocar, o pensamento, né, os ambientes de solo semiárido de Pernambuco, falar da depressão sertaneja, solos representativos, das bacias sedimentares, várzeas e terraços, Planalto da Borborema, e depois a gente encerra mostrando quais são esses solos irrigáveis e onde eles estão localizados aqui no estado. Então, só lembrando, semiárido do Brasil, 14% de todo o território nacional, e em Pernambuco ele representa aproximadamente 90%. Os ambientes de Pernambuco, que fica mais fácil da gente dialogar, mostrando os ambientes. Então, nós temos aqui, começando, tirando a Mata Atlântica, que é a parte úmida, vai sobrar tudo que está para trás, ou seja, 90%, no caminho do Sol, né? Como foi dito aqui anteriormente. Então, esse número, esse rosa que aparece aqui, o número 3, é a famosa depressão pré-litorânea que se estende para Paraíba. Depois nós vamos mostrar o que tem lá. Aqui o Planalto da Borborema, esse verde claro. O que está em amarelo são as bacias sedimentares. E essa grande área com essa cor meio laranja representa a depressão sertaneja, onde nós estamos aqui localizados aqui em Serra Talhada. E, ao longo dos rios, aparecem as várzeas e terraços. Então, os grandes ambientes de Pernambuco estão aqui sintetizados. Então, só para facilitar o nosso raciocínio, aqui está o eixo norte da transposição, com esse canal que deriva para o lado de Uricuri, e ali o eixo leste, né? Passando ali à esquerda de Ibimirim, que está localizado mais ou menos aqui. Agora, vamos começar pela depressão sertaneja, aqui na região onde nós estamos localizados. Essa estrada aqui é de Cabrobó, no sentido de Salgueiro. Desculpa, estou com a garganta meio ruim, mas representa bem o contexto de toda a depressão sertaneja. Então, essa depressão, ela está entre as Chapadas e entre o Planalto. E por onde passa a calha do Rio São Francisco, que é a parte mais baixa, logo ela é a verdadeira depressão. Então, nós podemos vê-la de duas maneiras. Tem uma parte que são os solos rasos, onde predominam os solos pouco profundos e rasos, pedregosos, com afloramento de rocha, etc. E tem uma outra parte que tem um forro recobrindo essa depressão. Então, vamos falar a primeira parte, que é o que não dispõe desse forro recobrindo. E os solos representativos são solos difíceis de serem trabalhados. Para a agricultura de grande escala, eles não são indicados, só para o pequeno produtor. E tem solos com um problema sério de drenagem, outros solos que têm rocha quase à superfície, e outros que são ligeiramente um pouquinho mais profundos, mas é fácil de salinizar. Então, é o que domina nessa região que vai chegar aqui. Pronto. Todo o que está delimitado nesse polígono vermelho corresponde à parte da depressão sertaneja que tem essa problemática específica. Agora, olhando o restante da depressão sertaneja aqui em Pernambuco, que é essa outra parte, sob o ponto de vista de terras como fronteiras agrícolas, como terras irrigadas, é a melhor parte do estado, e que tem um potencial que talvez dê quase o dobro do que já se tem irrigado lá no polo de Petrolina. Então, é uma área fantástica e tem uma parte do canal que está derivado nesse sentido, que certamente vai beneficiar essa região. Foi muito bem lembrada a questão do polo gesseiro. O gesso está bem aqui, né? Bem pertinho, então é outro ponto positivo. Mas falta a infraestrutura necessária para atrair os empresários e as empresas aqui para essa região, que precisa de escoar e precisa ter o consumidor, né, para eles venderem. Então, essa região aqui é a melhor parte. Estamos aqui exemplificando o polo lá de Petrolina, onde nós encontramos solos profundos. Eu não vou evitar nome técnico, porque nem sei se todos aqui vão entender, mas tem latossolos, agissolos e neossolos quartzarentos. É o que predomina nessa região aqui. Todos eles são irrigáveis. Todos eles produzem manga, uva principalmente, e até nas areias alguns agricultores preferem, porque ele faz todo o controle de fertirrigação. E quando chove muito, a drenagem ela é fácil na areia e é mais difícil nos outros solos. A parte agora das bacias sedimentares. A maior de todas aqui em Pernambuco é a chamada Bacia do Jatobá, que é a que passa lá onde a Luísa lembrou aqui,
Ibimirim está bem aqui nessa região, e mais abaixo está Inajá. Então, essa bacia, nós vamos detalhar no próximo slide a área de cada uma. Pronto, aqui está. A pedido de professor Geraldo Eugênio, nós selecionamos aqui um slide que tem todas as bacias principais de Pernambuco. Começando com Araripe, depois nós temos a bacia de Cedro, depois nós temos a bacia de Belmonte, depois nós temos a bacia... Foi tudo de uma vez só. Pronto, vamos chegar lá. Calma. Não sei por que ela estava atrasando e foi tudo de uma vez. Pronto, aí. Depois da bacia de Belmonte, nós temos a de Mirandiba ali, ó. Depois de Mirandiba, nós temos a bacia de Fátima. Depois da de Fátima, nós temos a bacia de Betânia. E temos aí da bacia de Carnalbeira da Penha, que está aqui. E a maior de todas, dentro do estado de Pernambuco, que é a bacia do Jatobá. A área de cada uma delas está aqui em azul. Araripe, do lado de Pernambuco, 4.400 quilômetros, mas a Jatobá é um pouco maior, com 5.941. Todas elas são áreas onde tem solos profundos e com água subterrânea. Aqui dá uma ideia do potencial de água, onde existe... as maiores quantidades de água subterrânea estão no azul mais forte, como tem aqui em Fátima, na bacia de Betânia, Mirandiba e Carnalbeira da Penha, como também aqui na bacia do Jatobá. E as que a água subterrânea é em menor quantidade, o mais difícil de captar, está aqui no Araripe e principalmente aqui na região de Belmonte. Pronto, já foi. Está passando devagar, mas vamos lá. Pronto, todas elas já falamos. Aqui é só para mostrar que todas essas áreas de terras que podem ser exploradas com agricultura, seja de sequeira ou seja irrigada, a gente encontra com maiores detalhes no mapeamento que foi feito aqui para Pernambuco, o chamado zoneamento agroecológico do estado de Pernambuco, e a parte de solos, como eu estou mostrando aqui, uma quadrícula que representa cerca de 3.000 quilômetros quadrados, onde a gente pode ver com os detalhes. Olha, a bacia de Fátima, está ela desenhada aqui do ponto de vista pedológico, os solos que aparecem, mas também ainda existem outras áreas fora da bacia que a gente encontra áreas irrigáveis também. Então, isso daqui está tudo detalhado nesses mapas. E o Estado tem essa informação desde o ano 2000. O ano 2000 foi quando foi entregue ao governo do Estado esse conjunto de mapas, informando não só os solos, mas também interpretação de aptidão para várias culturas, como milho, sorgo, mandioca, cana-de-açúcar, etc. Mais um outro exemplo, deixa eu ver se passa. Pronto. Aí é mais só para vocês verem mais um detalhe, aqui está a bacia de Betânia, onde mostra também toda a extensão da bacia e mostrando também que adjacente à bacia tem áreas onde nós encontramos também terras irrigáveis. Então, tudo isso está cartografado nesses mapas. Pronto, agora vamos ver. Saindo agora das bacias sedimentares, nós temos ainda as várzeas e terraços dos rios, como, por exemplo, no São Francisco, aqui lá na região de Petrolina. Essa foto aqui de cima é lá na ilha do Rodeadouro, só para dar uma ideia do pacote sedimentar, mas são áreas, de modo geral, boas para a agricultura, mas o risco de salinização, ele existe, e se não for bem manejado, como no Mochotó, está quase um Atacama lá. A maior parte da área do perímetro irrigado na várzea virou sal, né? A Algaroba é que está ocupando e recuperando algumas áreas. Agora vamos ver. Pronto, aqui está a Borborema, né? Só para lembrar, toda a diferenciação pedológica que ocorre no semiárido, de modo geral, o comando é geológico, por isso que eu coloquei 3 pedacinhos de rocha aqui. No semiárido, quem comanda, de fato, é a geologia. Se tem terra vermelha, é a causa principal a rocha. Se o solo é claro, a causa principal é a rocha. Se é profundo, também. Então, a rocha é o comando da diferenciação pedológica. Onde tem granito, na Borborema, como também no sertão, predominam esses solos arenosos que parecem areia, mas não são areia.
porque eles têm nutrientes que as areias não têm. Onde tem essas rochas metamórficas, como alguns guinais, aparece um solo com problema de drenagem, são os nossos planossolos, que tem muito no sertão e na Borborema. Em outros locais, as rochas são muito duras, aí o solo formado é muito raso, ou seja, não tem para onde a raiz aprofundar e não tem capacidade de armazenar água. Mas tem as exceções, tem algumas áreas de terras vermelhas onde a rocha é mais rica de minerais máficos. É aí onde está o segredo, tanto no sertão como também lá na Borborema. Aqui é uma visão lá perto de Garanhuns, onde predomina esse terreno arenoso que parece areia, mas não é, porque ele é mais rico de nutrientes. Vamos ver. Pronto. E agora nós vamos chegar na chamada depressão pré-litorânea, que é esse pedaço aqui, ó, onde predomina esse solo vermelho profundo, né, de excelente qualidade. Causa principal é uma rocha máfica rica de minerais ferromagnesianos, aí forma esse solo vermelho profundo. Mas o grosso aqui já é tudo explorado com cana-de-açúcar. Mas depende também de irrigação, porque aí é uma zona mais seca, é uma transição da mata com a agreste, que hoje está incluso dentro do polígono do semiárido. Então, vamos ver agora, para finalizar. Na depressão sertaneja, o que é que nós temos de áreas com solos potencialmente irrigados? É todo o oeste de Pernambuco, como nós falamos, tem os argissolos, latossolos e as areias. Na depressão sertaneja, onde não tem o recobrimento, como lá no extremo oeste, nós temos algumas pequenas áreas, como perto de Betânia, como lá perto de Afogados da Engazeira, onde tem algumas manchas de solos vermelhos, profundos, de boa qualidade, mas são áreas relativamente pequenas. E também tem algumas áreas desse solo arenoso que parece areia, mas não é, porque ele é mais rico de minerais. Nas sedimentares, como nós já falamos, nas bacias, Fátima, Jatobá, Mirandiba, etc., são as areias e os latossolos amarelos, né, que são solos de textura média, que armazenam mais água. No Planalto da Borborema, temos áreas com solos vermelhos, profundos, como lá nas imediações do Brejo da Madre de Deus, indo no sentido de Belo Jardim, e grandes áreas desses solos mais arenosos, que parece areia, mas não é, como na região entre São Caetano e Garanhuns. E na depressão pré-litorânea nós temos essas terras vermelhas, que são principalmente esses, nós chamamos de áreas de solos vermelhos, que são terras eutróficas de excelente qualidade para se trabalhar. O relevo aqui não é tão bom assim, mas são solos muito bons. E nas várzeas e terraços nós temos aí os neossolos flúvicos, são esses solos formados por camadas estratificadas, e outros que a gente praticamente não vê camada, onde ele já evoluiu um pouco mais, que a gente chama de cambissolo flúvico. E, por fim, para a gente localizar onde estão... Opa, passou tudo de uma vez. Deixa eu ver se volta. Bem, não está voltando, a gente aponta. Aqui está o oeste de Pernambuco, onde tem a área com maior potencial para desenvolvimento de agricultura irrigada, porque tem grandes áreas contínuas, que é uma coisa que facilita. Tem gesso, né? Tem uma série de coisas bem favoráveis, mas falta levar água e fazer a infraestrutura dessa região para poder desenvolver. Mas tem capacidade, talvez, para o dobro do que tem lá em Petrolina. As bacias sedimentares, que nós já falamos, Jatobá, Mirandiba, Fátima e Betânia. Nós temos aqui no Planalto da Borborema áreas de terras vermelhas, que são áreas mais localizadas, como essa foto que vocês estão vendo aqui. E tem também aquelas áreas de solos relativamente arenosos, mas não são areias, como na região de Garanhuns e São Caetano. Então, por fim, as áreas de várzeas, como a gente está mostrando aqui só no Vale do São Francisco, mas essas várzeas elas estão presentes na maioria dos rios que drenam para a bacia do Rio São Francisco, aqui em toda a região sertaneja, como também no Agreste. Então, era isso que a gente queria colocar para vocês. Sim, só uma recomendação final. Essa base de mapa de solo 1 para 100 mil, do chamado Zoneamento Agroecológico de Pernambuco, ela está disponível, o governo tem isso e nós temos lá na Embrapa. Quem precisar dessa informação, nós temos disponível, acho que eu passei até uma cópia para o professor Geraldo Eugênio, mas quem quiser, está tudo lá. Então, informação não falta, falta a vontade de fazer as coisas acontecer.
Era isso aí, obrigado. Eu passo para você. Muito obrigada, José. Bastante esclarecedora e totalmente de acordo com a sua fala final, né? A gente tem informação, a gente tem conhecimento e a gente tem profissionais extremamente qualificados no Estado. Não há dúvida que, isso eu digo de alguns anos, que a gente precisa de um plano de desenvolvimento agrário para Pernambuco. A gente tem dados de entrada, a gente tem informações, mas falta isso ser compilado para o que é que a gente tem de potencial e como que o Estado pode fomentar essas grandes produções e também para os pequenos produtores, de acordo com as potencialidades que a gente tem, né? E já contando com as mudanças climáticas que não vão chegar, não, já chegaram. Né? Como é que a gente pode lidar com isso para trazer desenvolvimento econômico e social? Então, muito obrigada mais uma vez. Foi, parabéns. Vocês são ótimos, estão me inspirando aqui com a pontualidade. Agora a gente vai ouvir Eduardo Ferraz, também é engenheiro agrônomo, empresário da fruticultura irrigada e diretor-presidente da empresa Clorofila, Agropecuária e Consultoria. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiro, agradecer a organização do evento pelo convite, meu amigo Geraldo Eugênio também, e aos colegas aqui presentes, né? Tanto Aloísio, Fernanda, Arthur e Zé Coelho. É um prazer estar aqui e falar um pouco sobre uma coisa tão importante que é a fruticultura irrigada no nosso Estado. O potencial de desenvolvimento da fruticultura no Estado de Pernambuco é gigantesco. Estava conversando aqui com o Arthur ainda há pouco, sobre até os dados, professor, de manchas de solo. Há um potencial de 6 vezes mais, né? No entorno de Entremontes. Então, isso pensando só nas manchas de solo com potencial agrícola, que define isso como potencial agrícola. Nos últimos 10, 12 anos, nós temos desenvolvido tecnologia para a utilização de solos que, teoricamente, não são aptos para a agricultura. Então, cultivos em alta densidade, manejo de irrigação localizada, e uma série de coisas que viabilizam, certo, o uso de solos que não são classificados como solos adequados à agricultura. Mas uma coisa importante a se dizer, o nosso Estado ele tem um potencial gigantesco do ponto de vista de terras, de disponibilidade de água. Tem o Rio São Francisco, tem esses aquíferos, como o professor falou, e que nós podemos, de fato, tornar o Estado uma potência do ponto de vista agrícola, principalmente da fruticultura irrigada. O maior exemplo disso é Petrolina, na região do Vale de São Francisco. Eu tenho uma empresa que também produz e exporta manga para a Europa, né? Também sou consultor, já assessorei áreas, fazendas de manga, empresas de manga em vários países, né? Peru, Equador, Venezuela, Guatemala, México, República Dominicana. Então, eu conheço boa parte do mundo que produz manga e eu posso dizer uma coisa a vocês, com toda certeza. País igual ao nosso, em termos de potencial agrícola, não existe. Então, o Brasil, e se formos falar especificamente de fruticultura irrigada, o potencial agrícola da nossa região é gigantesca. Não tem nenhum outro país que chegue nem próximo disso. Então, o que falta para desenvolver isso? Uma série de coisas importantes foram discutidas aqui, e eu espero que dê tempo de falar tudo que eu gostaria de falar, mas uma coisa importante é o conhecimento. O Vale de São Francisco, hoje, é a única região do mundo que produz manga às 52 semanas do ano. E como isso foi possível? Desenvolvimento de tecnologia, pesquisa aplicada, professor. Pesquisa aplicada. Então, desenvolver conhecimento é a base das tomadas de decisão que o professor Luiz falou aqui. Sem o conhecimento do que você pretende fazer, é extremamente difícil você ter sucesso no que você está empreendendo.
Então, o Vale do São Francisco hoje produz manga às 52 semanas do ano, devido a uma série de desafios que foram resolvidos ao longo desses 30 e poucos anos. Sou engenheiro agrônomo formado pela Federal Rural do Recife, né, em 91, e comecei a trabalhar com manga um projeto Sudene, né, até de Dr. Java Guimarães, né, saudoso presidente do Esporte Clube Recife, né? Gente boa demais. E comecei a trabalhar na empresa dele e, posteriormente, comecei a assessorar empresas e depois montei a minha própria fazenda, enfim. Então, nesses 32 anos de trabalho na fruticultura irrigada, nós observamos uma série nos deparamos com uma série de desafios importantes para nos mantermos vivos no negócio. Então, nos anos 2000, quando houve o atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, na época nós estávamos embalando fruta para o mercado americano, inclusive em barcos aéreos. Quando eu entrei no escritório que via todo o contexto, né, a televisão noticiando, e disseram, fecharam espaço aéreo americano, portos estão todos parados, enfim. Naquela época, as empresas estavam em plena temporada de exportação para o mercado americano. Só a empresa que eu trabalhava, na época, perdeu $350 mil. Naquela época, se fosse ao câmbio daquela época, é uma quantidade bem expressiva de dinheiro. Só ela perdeu isso aí. A manga chegava os navios chegavam próximo aos portos, não desembarcavam porque as autoridades americanas tinham bloqueado tudo. Enfim, vocês vejam que, além dos desafios de produzir, nós temos os desafios de logística e os problemas, como é que eu posso dizer, geopolíticos. Hoje, nós enfrentamos uma barreira, uma coisa bem complicada, que é a tarifação sobre os produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos. Então, uma parte importante da fruta que é exportada para os Estados Unidos está sendo embalada agora, né, há umas 3, 4 semanas atrás, e isso pode se estender até novembro, final de novembro, dependendo de alguns outros países exportadores, né? Mas o que é que nos preocupa? Redução da competitividade. Sim, Eduardo, mas 50% de taxa em cima do nosso produto que está entrando no mercado americano, uma parte vai ser repassada para o consumidor americano, uma outra parte, talvez o importador absorva, mas uma outra parte importante, o produtor vai assumir isso. Isso vai repercutir como? Menos dinheiro no bolso do exportador, menos investimentos, menos emprego, menos geração de renda, afeta toda a cadeia produtiva da região. Então, é uma sequência de coisas que não são legais, né, para um negócio, e sim, para a indústria da manga. Mas, voltando à questão do conhecimento, de você desenvolver tecnologia, é a base, é o fundamento de você ter um nível alto de eficiência para competir num mercado extremamente globalizado como o mercado das frutas, né? Então, para vocês terem uma ideia, nessa época do ano, nós ainda estamos competindo com Espanha, no final da manga de Israel, Espanha. Depois da Espanha, aí vem Equador, depois Peru, depois Guatemala, países africanos. Enfim, durante todo o ano, a manga do Brasil compete com vários outros países pelo espaço no mercado. E o que é que dita nossa competitividade? Custos. Né? Em termos de custo por quilo, a nossa região conseguiu desenvolver tecnologia ao ponto de atingir produtividades bastante elevadas, que reduz o custo por quilo. Mas qual o nosso grande gargalo? Logística. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, uma carreta com container que sai da nossa fazenda até o porto, né? Infelizmente, o porto de Fortaleza, poderia ser Suape, né? Nos custa algo como $1.200 por carreta.
Aí imagine o Vale do São Francisco com 15 mil contêineres ou mais só de manga. Então, isso repercute como algo como 25 centavos de dólar por caixa embalada. Então, se tivesse uma ferrovia ligando Petrolina aos portos, certo? A economia seria gigantesca e isso repercutiria muito positivamente na cadeia produtiva, tornando a manga brasileira mais competitiva no mercado internacional. Isso é uma coisa, como é que eu posso dizer assim, fundamental para que a gente consiga se manter no mercado durante o máximo de tempo possível. E o que é que isso repercutiria? Bom, capitalização da indústria da manga, mais geração de empregos, mais distribuição de renda, enfim, toda uma cadeia de eventos extremamente importantes. Então, a questão da logística no Brasil, ela tem um gargalo gigantesco. Eu vou dar um exemplo. Teve momentos que os armadores, né, que são as empresas que detêm a questão do controle dos navios, né, existem momentos que, devido a questões portuárias, os navios não atracam no momento certo, atrasam os carregamentos e, às vezes, o que acontece é que as empresas, as companhias de navegação, deixam os contêineres no solo, no porto, e o navio vai embora. Resultado, a minha empresa perdeu 5 contêineres nessa brincadeira aí. Então, imagina o Agrodan. Eu trabalhei com o Paulo durante muito tempo e a Agrodan exporta hoje, eu acho que mais de 1.300 contêineres por ano. Acho que de 1.300 a 1.500. De contêineres de manga. Então, Belém de São Francisco. Então, isso é uma problemática muito, muito complicada, porque a programação dos navios depende da eficiência dos portos e depende da chegada dos contêineres também. O carregamento de contêiner para sair, esses contêineres vêm nos navios, são desembarcados no porto, carregados nos caminhões, né, nas carretas, para ir para os packing houses, né, os locais de embalagem, e voltar para os portos e serem carregados novamente. Então, toda essa logística envolve um fluxo. Imagine, na temporada de exportação, é um fluxo de contêineres gigantesco e que, muitas vezes, as estruturas, o que normalmente acontece é isso, as estruturas não estão preparadas para isso e termina atraso de navio, contêineres que ficam no solo, e nós exportadores precisamos pagar o custo dele ficar lá, sim. Todo o custo nós temos que pagar, certo? Fora a perda de qualidade da fruta que fica lá armazenada uma semana a mais. Se não bastasse isso, há inspeções da Receita Federal e Polícia Federal, que tem toda a razão de fazer, mas nós precisamos estruturar isso de uma forma que não haja prejuízo para o exportador. Então, há uma seleção de contêineres para ver questão de tráfico de drogas, essas coisas, e nós pagamos para a Receita Federal e a Polícia Federal inspecionar os contêineres. Muitas vezes esses contêineres são inspecionados em locais inadequados, por falta de estrutura, prejudica a qualidade da fruta e nós ainda pagamos a conta. 2 vezes. Então, tudo isso resulta em quê? Em perda de eficiência dos empresários, e essa perda de eficiência tem um custo gigantesco para o negócio. Então, dentro de todo esse contexto, né, é importantíssimo esse tipo de discussão, porque com a base do conhecimento prático do que realmente acontece na cadeia produtiva, as autoridades, professores, podem direcionar os esforços para resolver, de fato, coisas que são importantíssimas para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, quanto mais eficiente for nosso setor empresarial, vários setores, não cito somente o setor frutícola,
Quanto mais eficiente for, mais competitivo nós podemos ser. E hoje, por exemplo, a manga é a fruta mais exportada do Brasil. Então, dentro da balança comercial, a fruta representa mais de 1 bilhão de reais, de dólares, e o maior faturamento dentro desse 1 bilhão e 200, é a manga. É a cadeia produtiva da manga. Então, melhorar esse funcionamento, criar uma logística melhor, estradas com melhor acesso, ferrovias, melhorias em portos, a questão da velocidade do poder público em resolver questões ambientais, que é outra coisa importantíssima. Muitas vezes há uma demora, certo, do poder público em autorizar certas questões ambientais, e isso entrava todo um processo de crescimento. Não é que o empresariado é contra isso, não. É importante fazer? Porque normas internacionais exigem isso. Mas nós precisamos ter celeridade, eficiência, para que não prejudique o negócio. Então, isso é uma coisa importante. Eu acho que passei foi do tempo aí muito, desculpe. É isso, Eduardo. É importante sua fala aqui para que a gente aproxime a nossa visão, né, do setor empresarial e como que ele sofre os impactos da atuação do Estado, para o bem ou para o mal, né? Porque é importante que a regulação cada vez seja melhorada, a fiscalização seja mais atuante, né? É esse fato de você pagar para ser vistoriado e depois perder aquela mercadoria, porque a forma que a vistoria foi realizada viu, Fernanda? Não é segura, né? Só para citar um caso que aconteceu com a minha empresa. Abriram um container nosso, né, para inspeção, num local inapropriado, entrou um insetozinho lá, da luz que estava, entrou um insetozinho numa caixa de manga lá, certo? E, quando chegou no porto da Espanha, Porto de Vigo, as autoridades espanholas foram inspecionar o container e acharam lá esse besourinho lá que tinha caído de uma lâmpada dentro de uma caixa de manga. Seguraram meu container por 1 semana no porto até saber que aquele inseto não era nocivo à agricultura espanhola. E a perda... E é tudo milimetricamente planejado, né? Assim, 1 semana da manga parada tem efeito lá para o consumidor final. E, bem, é isso. A gente tem desafios de todos os portes e é impressionante como existe uma correlação entre o primeiro painel e esse, né? A gente fala do gargalo na logística, a gente falou, Arthurzinho, da 232, da Transnordestina, e como que as decisões no âmbito público e político interferem no que a gente está falando aqui, também voltadas aí para as fronteiras agrícolas no Estado. Bem, a gente tem algumas perguntas. Obrigada, Eduardo. A gente tem algumas perguntas para os participantes. A primeira é da professora Isabelle Monier, também integrante do CTP, do CREA, e é para Aloísio. Para a utilização da gipsita como gesso agrícola natural, é necessário proceder o mesmo processo que exige alta demanda de energia para a calcinação, hoje fornecida quase inteiramente pela Caatinga? Sim. Por favor. O processo é diferente. Ele consome menos energia do que o processo da calcinação. Porque o processo atual é baseado simplesmente na granulometria. Você vai transformar a gipsita num pó bem fininho. Eu tenho uma demonstração, porque não dá tempo, eu trouxe, mostrando, funcionando uma produção de gesso agrícola da gipsita. Mas consome energia. Mas existe alguma coisa ali, veja, do poder público, né? A gente não pode também só depender dele, né? Eu estava perguntando pela manhã, tomando café, se o gás da Copergás
já tinha chegado. Isso é uma promessa desde que eu era pequeno, que disse que ia chegar o gás lá, não sei o quê, e já vi discurso. Aí perguntei, chegou? Não. Eu digo, passou em Salgueiro? Não. Passou em Serra Talhada? Não. Então, o gás ainda não chegou lá. O gás natural é muito importante, mas nós precisamos otimizar energia solar. É possível você fazer uma economia brutal de energia solar. Agora, esse gesso é de granulometria fina, porque, na realidade, rapaz, tu puxasse um assunto danado, na realidade, ele não é um calcário. Ele vai lá para debaixo da raiz, pega o alumínio, mas ele não é um calcário fino, né? Mas, então, respondendo, não precisa de energia. Agora, eu vou pedir aqui emprestado a fala de Eduardo. É mais logística do que isso, porque o povo já está produzindo lá, entendeu? Agora, como é que produzo, vendo, não sei se não sei o quê, nós estamos na parte de logística. Então, é só logística, não é energia da produção. Eu espero outra oportunidade de vir aqui mostrar a fábrica funcionando. Maravilhosa. Me chama que eu vou lá. Tá bom? Vamos lá. Tchau. Só complementando. Replicando conhecimento, muito bem. Só complementando o que o professor está falando. Em algumas situações, eu também assessoro empresas de cana-de-açúcar, café, cacau, em alguns outros estados. E eu tive a oportunidade de visitar a segunda maior empresa de produção de álcool e açúcar do Brasil e do mundo, né? Porque nós estamos à frente disso aí há muito tempo. E é o seguinte, existia uma demanda gigante por uso de gesso, a gesso agrícola, para corrigir perfil de solo. Solos de cerrado, né? Solos ácidos, pH chega aí 4.2, 4.5, com alumínio alto, e que precisa de aportes grandes de gesso para chegar nas camadas mais profundas, para corrigir o sulfato de cálcio. Quando ele entra no solo, ele dissocia em um sulfato e cálcio, né? O sulfato reage com alumínio, o sulfato de alumínio precipita. Você fica com cálcio no complexo de troca, e a planta, para crescer raiz, precisa de cálcio. Então, essa raiz vai descer para as camadas mais profundas, e isso aumenta a produtividade. Em canaviais, em solo de cerrado, tem uma usina do grupo Bung, em Tocantins, era visível. A gente cavou uma trincheira, estava lá, o sistema radicular limitado, a parte superior, a parte de baixo não tinha crescimento de raiz por falta de gesso. Então, aí é onde eu digo, o pensamento da logística em si, de trazer gesso do polo gesseiro de Araripina, via ferrovia até uma hidrovia do São Francisco, certo? E o custo desse calcário, desse gesso, chegando nesses pontos de grande consumo, seria de um nível de competitividade absurdo. Mas hoje, o que é que acontece? Essas empresas têm que trazer calcário e gesso, certo? De distâncias gigantescas, pagando um custo altíssimo para transportar, certo? Porque não há infraestrutura logística que atenda. Eu posso falar um pouquinho? Sim. Só complementando. Que maravilha a resposta de Eduardo. Explicou tudo. Fisiologia pura. Você, na pedologia, você vê como esse gesso, viu, Coutinho? A gente tem que olhar os desafios para a gente resolver. Você tem que nos ajudar a tirar esse gesso lá de cima, porque a gente tem um mercado imenso. Segundo, nós temos uma das maiores reservas de gipsita do mundo. Do mundo. Só isso, na nossa mão. Não é isso aí? E esse negócio do alumínio, isso é brutal o que ele está dizendo. Brutal, né? Maravilha. Obrigado pela pesquisa, pela pergunta, e aqui responde em dupla, viu? Chitãozinho e Chororó. Obrigada. A segunda pergunta vem da plateia.
também é a ILA. Pergunta Arthur Coutinho: como os pequenos produtores podem ser apoiados para crescer no semiárido? Uma belíssima pergunta. Né? Veja, a gente não pode nunca, não é, deixar de apoiar um investimento público. Não é? Por exemplo, hoje, no governo de Pernambuco, não é, eu vou falar aqui pela pauta da água e do saneamento. Não é? Se você pega de Doutor Arraes para cá, Pernambuco tem aproximadamente 300 dessalinizadores. Não é? Nós estamos hoje instalando, só nessa gestão, 400 novos dessalinizadores, não é? Priorizando as comunidades, né, agrícolas, os pequenos produtores, as pequenas associações rurais, porque muitas vezes ele sai de casa para trabalhar e não tem água em casa, não é água para beber, para cozinhar. Então, eu acredito que passa por um investimento, não é, tanto nas infraestruturas assim mais básicas, não é, para que não falte o alimento, não é, mas passa também, não é, para o investimento no empresário, não é, no setor produtivo, que é o que gera emprego, não é, para boa parte desses pequenos produtores. Então, eu acredito que assim, investimento público e parceria assim, público-privada, não é a chave assim desse apoio, não é? Eu tenho visto assim, eu não sou da Secretaria de Agricultura, né? Estou lá na Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento, mas como Fernanda bem sabe, né? Assim, a gente tem lá uma pauta rural dentro da Secretaria de Saneamento que passa lá pela política pública do CISAR ou por essa política pública de água para abastecimento humano. Nas visitas as pessoas muitas vezes vêm, né, com a questão do trator, né, do arado, a questão da semente, não é, a questão do leite. Então, tem uma política pública bem endereçada lá na Secretaria de Agricultura, no que passa também pelo nosso IPA, não é, nosso Instituto de Pesquisa Agropecuária, com essa pesquisa aplicada para o pequeno produtor, não é? Mas assim, não pode deixar abdicar do investimento público para esse público, não é? E volto à questão também da parceria com o setor privado para esse setor, que é algo que o Brasil, assim, por mais que em outros setores, não é, de infraestrutura isso já esteja muito forte, eu acredito que para o pequeno produtor isso poderia ser, digamos assim, uma abertura assim importante, não é, para que a gente possa trazer mais oportunidade e mais investimento. Fernanda, eu queria agregar algo muito importante nessa pergunta. Seguinte, veja, todo mundo fala isso, mas o governo também tem que dar um passo à frente. Ele não autoriza todas as parcerias pública e privada. Nem tudo que a gente quer fazer pode. Então, o governo também tem que dar um passo na frente. Não faz tudo. Vou dar um exemplo. Alguém citou aqui, o governador Jarba Vasconcelos, que eu tive a oportunidade de acompanhar a privatização da CELP com ele. O que é que ele fez? Parte do dinheiro, ele fez a duplicação aqui da 232. Então, eu dou uma sugestão à governadora. Na privatização da Compesa, dedique uma parte para fazer isso aqui, para levar o gás, que a empresa é pública, né? Não é pública no sentido, para levar o gás para o Araripe. Então, existem arranjos que, às vezes, o governo fica pensando só nele. Ele olha para dentro dele, fala do produtor, mas não tem gesto. Por exemplo, eu vi um debate aqui no primeiro, eu vou me meter para somente dar uma coisa. E dá retorno, não dá retorno. Veja, é uma questão de visão econômica. Existe uma coisa boba que o menino que estuda economia já sabe fazer, chama-se externalidade. Nunca vi a empresa pública fazer conta de externalidade. As externalidades estão aí. Você respondeu. Ao longo do percurso, toda a economia que foi gerada ao redor é externalidade. E o setor público não sabe calcular externalidade. Sabe como é que ele cobra externalidade? Ele só sabe cobrar imposto.
das externalidades. Assim, parte do recurso da concessão, da outorga que cabe ao governo do Estado, ela está endereçada, já presa em grandes empreendimentos. Quais são? Não é duplicação da Adutora do Oeste, não é, e lá Negreiros, que é uma demanda histórica ali, não é, de toda a população do Araripe. Então, o governo do Estado não vai ficar com nenhum centavo. Carpinão, o sistema Carpinão, ou seja, todos aqueles grandes empreendimentos que necessitavam de grande investimento para o governo do Estado, e que o governo do Estado não teria condições de arcar de imediato, a outorga que cabia ao governo do Estado está endereçada nesses empreendimentos. Duplicação da Adutora do Oeste, Carpinão, todo o sistema Afrânio Dormentes, não é? Uma bateria de poços profundos de 700 a 900 metros de profundidade na bacia do Araripe, que é para alimentar todo o sistema Negreiros, né, duplicação da Adutora do Oeste, e barragens novas lá na Mata Norte. Então, todo o recurso voltado para a outorga, não é, que ficaria com o governo do Estado. O Estado não está colocando em nenhum outro setor. Ele permanece no setor de recursos hídricos e de saneamento, ampliando a oferta hídrica do Estado. Então, assim, essa foi a decisão que foi tomada. Uma dúvida minha, se uma parte dessa outorga vai para os municípios. Sim. A parte na reunião da microrregião... Mas eles não têm vinculação de uso? Eles vão poder aplicar no que quiserem? Não. Na reunião da microrregião, ficou definido que a parte do recurso para os municípios vai ser utilizada preferencialmente no setor de saneamento. E olhe que o governo do Estado votou, não é, e trouxe a proposta de ficar totalmente no setor de saneamento, mas foram os municípios, o preferencial foram os municípios que escolheram e colocaram na pauta do colegiado da microrregião que queria o termo preferencialmente, ok? Assim, porque a gente sabe que se você tem um município da região metropolitana, ele tem muito problema de drenagem, então ele poderia utilizar parte da sua outorga para drenagem. A drenagem está dentro do saneamento. Complicado é fazer outras coisas e não tem água na torneira. É isso, mas assim, não foi uma decisão do governo do Estado, né? Foi uma decisão dos municípios que detêm 60% de que a parte da sua outorga ficaria preferencialmente. Então, Entendi. Isso está bem lá registrado, tanto nos vídeos quanto nas atas. Obrigada. Conto com vários prefeitos, assim, também, representantes indicando que gostaria do preferencialmente. Bem, vamos lá. A pergunta agora também vem da plateia. Regilson Andrade, para José Coelho. Qual a importância da algaroba na dessalinização do solo? Eu pessoalmente acompanhei durante uma década, mais ou menos, tanto lá no meu município, que é Petrolândia, como também aí no Mochotó, perto de Ibimirim, e o que nós observamos, aí não é experimento, foi observação, é que quando tem muito sal no solo, que nem as espécies nativas conseguem se estabelecer, a algaroba ela é altamente resistente e ela ocupa esses solos altamente salinos. E até que viram uma floresta, como eu vi florestas de algaroba lá no Vale do Mochotó, como também lá em Petrolândia, antes de encher o lago, né? Então, essas florestas elas terminam recuperando. Teve áreas que não eram agricultáveis devido ao excesso de sal, e depois de uma década, com a algaroba ocupando essas áreas, quando o pessoal cortou para tirar madeira, etc., já tinha condições de utilizar a terra sem nenhum investimento. Só a algaroba conseguiu dar uma melhorada. Então, a única coisa que eu sei é isso: a algaroba invade e, ao longo de décadas, ela vai melhorando o solo. Nada mais, porque eu não fiz experimento. Normalmente, quando a algaroba tem um nível de resistência gigantesco, eu digo porque eu também já vi muito isso na nossa região. Mas tem um outro fator, não é só a extração dos nutrientes que a planta usa para formar as estruturas, mas a cobertura vegetal. Uma das coisas que favorece muito a salinização é a falta de cobertura morta ou cobertura vegetal. Vem a ascensão de sais de sódio através dos microporos do solo, e se o solo está exposto, a água vem evaporando, trazendo os sais para as camadas superiores.
Quando você tem a cobertura vegetal, alguma chuva que acontecer, leva o sódio para as camadas mais de baixo, e aí você tem uma melhoria significativa na estruturação e também na química do solo, que depois pode ser utilizado normalmente. Perfeito, muito obrigada. Uma próxima pergunta da plateia também é de Gabriel Quitude. Como potencializar e aumentar a fruticultura na bacia de Jatobá, tendo em vista a riqueza da qualidade da água e seu solo da região? Quem se credencia? De forma breve, porque agora a Ciara já está me apertando. À vontade, professor. Alguém tem que ter consciência, né, Ciara? Ali é uma questão muito simples. Tem que chamar também Eduardo para ajudar nessa resposta, né? O dueto. É a dupla, citamos um Chororó aqui. Então, veja só, é muito simples. Você tem que identificar o mercado. Depois que você identifica o mercado, aquela região ali, ela está pronta. Agora, ela está plana, ela está pronta, é furar o poço suficiente e ver qual é o mercado que você vai colocar o produto. Então, isso, na realidade, tem que ter o que a gente chama, no caso, é a capacidade de investimento. E hoje já existem métodos muito simples de você captar recursos para o setor privado. Não há necessidade de depender do governo. Eu prefiro que ele faça a estrada do que a gente vá atrás do crédito. Porque o crédito a gente sabe pegar, né? Sabe produzir, sabe fazer a conta. Então, veja, e agora, aqui vou botar um trio agora, né? Que é a questão que ele colocou muito bem da bacia. É uma bacia sedimentar prontinha, né? Eu nem sabia que era dessa magnitude. É maior do que o Poço da Cruz. Então, professor, desculpe interromper, como faz falta um planejamento estratégico a médio e longo prazo? Porque quando, na época que eu era da secretaria, eu questionava muito, a gente tem muita dificuldade no abastecimento de água. E por que a gente tem déficit ou ausência completa de abastecimento de água nos 14% em que a gente tem água subterrânea? Pois é. Não se justifica, né? Não se justifica. Mas sabe por quê? Porque o pessoal não tem, o setor público, ele tem que pensar diferente. Enquanto ele não pensar diferente, ele está usando a legislação de 40 anos atrás. Como é que se diz? As normas de licitação não mudaram. É uma dificuldade brutal a gente fazer isso funcionar. Não é? Verdade. Complementando a resposta, as meloeiras, né, não saíram de Mossoró para aquela região à toa, não. Então, eu conheço, tem um empresário amigo meu, que inclusive formamos junto na Rural, na época, que é dono de uma empresa, de uma exportadora lá, Vieira, que é a Brasil Melon, uma grande exportadora também. Ele tem terras lá em Inajá. A Agrícola Famosa também tem, enfim. Eles vieram porque as condições de clima daquela região, em determinadas épocas do ano, dá para eles produzirem melão com qualidade para exportação. Aí, eu ainda visitei áreas de manga no perímetro irrigado daquela região e manga produzia adequadamente com qualidade para exportação. O que é que falta? Visão empresarial das pessoas que conhecem a região e investir em culturas que têm aptidão para aquele clima, aquele local especificamente, que nós já sabemos tem melão, manga, provavelmente uva. Então, todas essas culturas têm uma aptidão muito, muito interessante, pitaia. Então, é questão só da visão empresarial e o apoio público no sentido, crie infraestrutura para que os empresários consigam investir e crescer. Vamos para a última pergunta desse painel, que vem do professor Maurício Pina, que com muito orgulho também foi meu professor, do meu pai e do meu irmão. Muito obrigada. E foi paraninfo da minha turma.
Da nossa. Ele, João Recena, que não está aqui e está lamentando porque não está aqui, professor Recena. Pediu desculpas porque não pôde vir, mas foi professor Pina e professor Recena. Que sorte a nossa. Então, a pergunta do professor Pina é para Eduardo. Na ausência atual de ligação ferroviária do local de produção das mangas, tanto para a SUAP quanto para a PECEM, elas estão sendo transportadas por caminhões. Por que estão indo para o Porto Cearense? É questão de tarifas portuárias? Tem a questão de tarifas, mas o mais compromete é a questão de programação de navios. Então, isso tem a ver de acertos dos armadores com as autoridades portuárias, entendeu? E tem também uma questão de infraestrutura para carregamento de contêineres. É uma coisa que talvez precise evoluir, melhorar essa questão da infraestrutura para carregamento de contêineres no Porto de Suape. Que pode ser melhorada quando a MESC, né, a APM, que está em obras, começar eu acho que próximo ano, né, então, 2026, eu acho. Infelizmente, grande parte da manga do Vale de São Francisco ou vai para o Porto de Salvador, que fica a 500 quilômetros, né, ou vai para o Porto de Fortaleza e uma parte para o Porto de Natal. Mas o Porto de Natal também não comporta toda a logística, toda a quantidade de fruta. E aí terminou que o Porto de Pecém que é o grande porto de escoamento dessa fruta do Vale de São Francisco. Qual a distância exata? Uns 850 quilômetros. É igual levar para a SUAP, tem que levar para a SUAP. Vamos fazer um movimento aí, Arthurzinho. Cadê Guilherme Cavalcante e a Amanda que estava aqui? Para a SUAP daria uns 750. 750, tem que ir para a SUAP. Quando a MESC estiver operando o segundo terminal de contêineres, tem que ir para a SUAP. Não pode estar, né? Não precisa ir para a PECEM. Vamos trabalhar para isso. Vamos usar na nossa carta. A gente quer fazer uma carta de Serra Talhada. Né? Bem, acho que encerramos aqui o nosso painel. Muito obrigada. Se não fosse o horário, a pausa aí que a gente tem que ter com a disciplina de Seara, a gente ia ficar aqui até 5 horas da tarde, pelo menos, debatendo alguns pontos. Muito obrigada a todos.